Leitura do capítulo 12 do livro O Desejado de Todas as Nações, de Ellen White. Por favor, irmãos, essa leitura ela é dedicada a todos aqueles que querem, de alguma forma, sentir o amor de Deus no seu coração. E eu recomendo, procure uma igreja adventista e compre o seu Desejado das Nações. Compre um exemplar para ajudar nessa causa. A narração é de Rodrigo Fernandes, com muito amor e carinho. A Tentação, capítulo 12. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Leia Lucas 4:1. As palavras de Marcos são ainda mais significativas, e ele escreveu: o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Ele estava com as feras, em Marcos 1, 12 e 13. E nada comeu naqueles dias, Lucas 4, 2. Quando Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado, foi o Espírito de Deus que o levou. Cristo não convidou a tentação. Foi ao deserto para estar sozinho, a fim de considerar sua missão e obra. Por meio de jejum e oração, devia se fortalecer para o sangrento caminho que devia percorrer. Entretanto, Satanás sabia que Jesus tinha ido para o deserto e imaginou que essa fosse a melhor ocasião de se aproximar dele. No conflito entre o príncipe da paz e o líder do reino das trevas, questões importantes para o mundo estavam em jogo. Depois de tentar o ser humano a pecar, Satanás reivindicou a terra como sua e intitulou-se príncipe deste mundo. Depois de ter levado os pais de nossa raça à conformidade com sua própria natureza, pensou em estabelecer-se um império aqui. Declarou que os seres humanos o haviam escolhido como seu soberano. Por meio de seu controle sobre as pessoas, obteve domínio sobre o mundo. Cristo viera para desmentir a alegação de Satanás. Como filho do homem, o Salvador permaneceria leal a Deus. Assim, seria provado que Satanás não havia obtido total controle sobre a raça humana e que sua reivindicação com relação ao mundo era falsa. Todos os que desejassem libertação de seu poder seriam postos em liberdade. O domínio perdido por Adão, em consequência do pecado, seria restaurado. Desde a declaração feita à serpente no Éden, entre aspas, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, fecha aspas, Gênesis 3:15. Satanás ficara sabendo que não teria o controle absoluto do mundo. Um poder que resistia ao seu domínio era visto na humanidade, profundamente interessado. Ele observava sacrifícios oferecidos por Adão e seus filhos. Percebia nessas cerimônias um símbolo de comunhão entre a terra e o céu e tentou interromper essa ligação. Apresentou uma imagem distorcida de Deus e deu falsa interpretação aos ritos que apontavam para o Salvador. As pessoas foram levadas a temer a Deus como um ser que tem prazer na destruição delas. Os sacrifícios que deveriam revelar seu amor eram oferecidos apenas para acalmar a ira divina. Satanás despertava os maus desejos dos seres humanos, a fim de dominá-los. Quando a palavra escrita de Deus foi dada, Satanás estudou as profecias sobre o advento do Salvador.
De geração em geração, agiu com o objetivo de cegar o povo para que essas profecias, para que rejeitassem a Cristo quando ele viesse. Por ocasião do nascimento de Jesus, Satanás compreendeu que alguém enviado por Deus viera para disputar seu domínio. Tremeu diante da mensagem dos anjos que mostrava a autoridade do recém-nascido rei. Satanás sabia muito bem a posição ocupada por Cristo no céu, como o amado do Pai. O fato de que o Filho de Deus viesse à terra como homem encheu-o de espanto e preocupação. Não conseguia entender o mistério desse grande sacrifício. Seu coração egoísta não compreendia um amor assim pela raça enganada. A glória e a paz do céu e a alegria da comunhão com Deus eram apenas fracamente percebidas pelos seres humanos. Mas Lúcifer, o querubim cobridor, as conhecia bem. Desde que perdera o céu, estava determinado a se vingar, levando outros a partilhar da sua queda. Ele faria isso, induzindo-os a desvalorizar as coisas celestiais e a pôr o coração nos assuntos terrestres. Não seria sem obstáculos que o comandante celestial conquistaria a humanidade para seu reino. Desde criancinha, em Belém, foi continuamente atacado pelo maligno. A imagem de Deus era manifestada em Cristo nos concílios de Satanás. Foi decidido que ele devia ser vencido. Ainda não tinha vindo ao mundo nenhum ser humano que escapasse do poder do enganador. As forças do mal foram postas no caminho de Jesus para lutar contra ele e, se possível, vencê-lo. No batismo de Cristo, Satanás estava entre os espectadores. Viu a glória do Pai cobrir o Filho. Ouviu a voz de Jeová testificando da divindade de Jesus. Desde o pecado de Adão, a raça humana estivera destituída da comunhão direta com Deus. A comunicação entre o céu e a terra era feita por meio de Cristo. Mas com sua vinda, em semelhança de carne pecaminosa, leia em Romanos 8:3. O próprio Pai falou. Antes, ele tinha se comunicado com a humanidade por intermédio de Cristo. Na encarnação, fazia-o em Cristo. Satanás esperara que, pelo fato de Deus odiar o pecado, haveria eterna separação entre o céu e a terra. No entanto, em Cristo ficou demonstrado que a ligação entre Deus e a humanidade tinha sido restaurada. Satanás viu que devia vencer ou seria vencido. Havia muita coisa em jogo nesse conflito para que fosse confiado aos anjos governados por ele. Ele mesmo conduziria pessoalmente a guerra. Todas as forças da apostasia se puseram contra o Filho de Deus. Cristo se tornou o alvo de todas as armas do mal. Muitos não consideram esse conflito entre Cristo e Satanás como tendo relação especial com sua vida, e poucos se interessam por ele. No entanto, essa luta se repete em cada coração. Ninguém abandona o exército do mal e entra no serviço de Deus sem enfrentar os ataques de Satanás. As sedutoras sugestões às quais Cristo resistiu são as mesmas que achamos tão difícil vencer. A pressão contra ele era proporcional à superioridade de seu caráter em relação ao nosso. Com o terrível peso dos pecados do mundo sobre si, Cristo suportou a prova quanto ao apetite, amor ao mundo e a ostentação que induz à soberba. Foram essas as tentações que derrotaram Adão e Eva, e tão rapidamente nos vencem. Satanás apontara o pecado de Adão como prova de que a lei de Deus era injusta e não podia ser obedecida.
Cristo devia redimir, em nossa humanidade, a falha de Adão. Quando, porém, este fora vencido pelo tentador, não tinha sobre si quaisquer efeitos do pecado. Estava no auge da perfeita humanidade, possuindo o pleno vigor da mente e do corpo. Achava-se envolto pelas glórias do Éden e em comunicação diária com seres celestiais. Não foi assim em relação a Jesus. Quando entrou no deserto para lutar com Satanás, por 4.000 anos, a raça humana tinha diminuído em força física, vigor mental e valor moral, e Cristo tomou sobre si essas fraquezas da humanidade degenerada. Somente assim podia salvar o ser humano das profundezas de sua degradação. Muitos alegam que era impossível Cristo ser vencido pela tentação. Nesse caso, não seria sido colocado na posição de Adão. Não poderia haver obtido a vitória que ele deixara de ganhar. Se tivéssemos, em certo sentido, um conflito mais intenso do que Cristo teve, então ele não estaria habilitado a nos correr. Nosso Salvador, porém, revestiu-se da humanidade, com todos os riscos relacionados a ela. Tomou a natureza humana com a possibilidade de ceder à tentação. Não temos que suportar coisa alguma que ele não tenha sofrido. Para Cristo, assim como para o santo casal no Éden, a primeira grande tentação foi o apetite. Exatamente onde começar a ruína, deveria começar a obra de nossa redenção. Assim como, pela condescendência com o apetite, Adão havia caído. Também, pela negação desse desejo, Cristo venceria. Abre aspas. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-lhe, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, : está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, 2:4. Do tempo de Adão ao de Cristo, a transigência com o pecado havia aumentado, o poder dos apetites e paixões, tendo domínio quase limitado. As pessoas haviam se degradado e ficado doentes, sendo possível vencer por si mesmas. Cristo venceu em favor do ser humano pela resistência à mais severa prova. Por amor a nós, exercitou um autodomínio mais forte que a fome e a morte. E nessa vitória estavam envolvidos outros aspectos que fazem parte de todos os nossos conflitos com o poder das trevas. Quando Jesus chegou ao deserto, estava rodeado da glória do Pai. Absorvido em comunhão com Deus, foi erguido acima da fraqueza humana. Entretanto, a glória se afastou, e ele foi deixado a lutar com a tentação. Ela o pressionava a todo instante. Sua natureza humana recuava do conflito que o aguardava. Durante 40 dias jejuou e orou, fraco e emagrecido pela fome, cansado pela angústia mental. Abre aspas. Seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Fecha aspas, Isaías 52:14. Essa era a oportunidade de Satanás. Imaginou que então poderia vencer a Cristo. Ele então se apresentou ao Salvador, como em resposta às suas orações, disfarçando-se de um anjo do céu. Afirmava ter uma missão de Deus e dizia que o jejum de Cristo tinha chegado ao fim. Como Deus enviara um anjo para impedir Abraão de oferecer Isaque, assim também, satisfeito com a prontidão de Cristo para entrar no caminho sangrento, o Pai mandara um anjo para libertá-lo. Era essa a mensagem trazida a Jesus.
O Salvador desfalecia de fome, desejava alimento, quando Satanás o atacou de repente. Apontando para as pedras espalhadas pelo deserto e que tinham aparência de pães, o tentador disse, abre aspas, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, fecha aspas. Mateus 4, 3. Embora parecesse como um anjo de luz, essas primeiras palavras denunciavam suas intenções. Se és filho de Deus. Aí estava em insinuação de desconfiança. Se Jesus desse ouvidos à sugestão de Satanás, isso seria uma aceitação da dúvida. O tentador planejava vencer a Cristo, da mesma forma pela qual tinha sido bem-sucedido em vencer a raça humana no princípio. Com que astúcia Satanás havia se aproximado da Eva no Éden. É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. Gênesis 3:1. Até aí, eram verdadeiras as palavras do tentador, mas na maneira de dizê-las havia disfarçado desprezo pelas palavras de Deus. Havia negação encoberta, uma dúvida sobre a verdade divina. Satanás procurara despertar na mente de Eva a ideia de que Deus não faria aquilo que havia dito, que reter tão belo fruto era uma contradição de seu amor e compaixão para com o ser humano. Da mesma forma, o tentador procurava incutir em Cristo suas ideias. Entre aspas, se és filhos de Deus. Se és filho de Deus, as palavras traduziam a amargura que havia em sua mente. No tom de sua voz havia uma expressão de completa incredulidade. Será que Deus traria seu filho assim? Ele o deixaria no deserto com as feras, sem alimento, sem companheiro, sem conforto? Insinuou que Deus nunca desejaria que seu filho estivesse em tal condição. Entre aspas, se és filho de Deus, mostra teu poder satisfazendo a fome que te oprime. Manda que esta pedra se torne pão. As palavras do céu. Este é o meu filho amado em que me comprazo. Mateus 13,17. Ainda soavam dos ouvidos de Satanás. No entanto, ele estava decidido a fazer Cristo descrer esse testemunho. A palavra de Deus era a segurança de Cristo quanto à divindade de sua missão. Viera viver como homem entre os homens e era a palavra que declarava sua ligação com o céu. O plano de Satanás em fazê-lo duvidar dessa palavra. Se a confiança de Cristo em Deus fosse abalada, Satanás sabia que seria vitorioso no conflito. Poderia derrotar Jesus. Esperava que, dominado por desânimo e extrema fome, Cristo perderia a fé em seu Pai e realizaria um milagre em seu benefício. Se ele tivesse feito isso, o plano da salvação estaria arruinado. Quando o Filho de Deus e Satanás se enfrentaram pela primeira vez em conflito, Cristo era o comandante das hostes celestiais. E Satanás, o líder da rebelião no céu, tinha sido expulso dali. Parecia que os papéis estavam invertidos e o adversário explorou o máximo que podia sua suposta vantagem. Satanás disse que um dos anjos mais poderosos havia sido banido do céu. A aparência de Jesus indicava que ele era aquele anjo, caído, abandonado por Deus e desamparado pelos seres humanos. Um ser divino seria capaz de comprovar sua alegação por meio de um milagre. Entre aspas, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, fecha aspas, Mateus 4,3. O maligno insistia em que tal ato de poder criador seria a prova definitiva da divindade. Isso daria fim à discussão. Jesus
se esforçou para escutar em silêncio o arqui-enganador. O Filho de Deus não devia provar sua divindade a Satanás ou explicar-lhe a causa de sua humilhação. Ele não ganharia nada de bom para a humanidade ou para a glória de Deus, atendendo às exigências do rebelde. Se Cristo tivesse concordado com as sugestões do inimigo, Satanás teria dito ainda, : mostra-me o sinal para que eu creia que és filho de Deus. A prova teria sido inútil para quebrar o poder da rebelião no coração dele. E Cristo não devia exercer poder divino em benefício próprio. Viera para sofrer a prova como devemos fazer, deixando-nos exemplo de fé e submissão. Nem nessa ocasião, ou em qualquer outro momento de sua vida terrestre, ele realizou um milagre em seu favor. Suas maravilhosas obras foram todas para o bem dos outros. Embora Cristo reconhecesse Satanás desde o princípio, não entrou em discussão com ele. Fortalecido com a lembrança da voz do céu, descansou no amor de seu Pai. Não argumentaria com a tentação. Jesus enfrentou Satanás com as palavras das Escrituras. Entre aspas, está escrito. Ele declarou, em toda tentação, sua arma de guerra era a palavra de Deus. Satanás exigia de Jesus um milagre como uma prova de sua divindade, mas aquilo que era maior que todos os milagres, uma firme confiança em um assim o Senhor. Era o testemunho irrefutável. Enquanto Cristo se mantivesse nessa atitude, o tentador não conseguiria obter qualquer vantagem. Era nas ocasiões de maior fraqueza que Cristo era atacado pelas mais cruéis tentações. Assim, Satanás pensava em prevalecer. Por esse método, obtivera vitória sobre os seres humanos. Quando a resistência enfraquecia, a força de vontade se debilitava e a fé deixava de firmar em Deus, então aqueles que haviam se mantido firmemente ao lado do que é correto eram vencidos. Moisés estava cansado pelos 40 anos da peregrinação de Israel, quando, por um momento, sua fé deixou de se apoiar no poder infinito. Fracassou exatamente na fronteira da terra prometida. O mesmo aconteceu com Elias, que tinha permanecido firme diante do rei Acabe e enfrentado toda a nação de Israel com os 450 profetas de Baal à sua frente. Depois, naquele terrível dia, no Carmelo, em que os falsos profetas haviam sido mortos e o poder declarar a sua fidelidade a Deus, Elias fugiu para salvar a vida diante das ameaças da idólatra Jezabel. Igualmente, Satanás tem se aproveitado da fraqueza da humanidade e continuará agindo desse modo. Sempre que uma pessoa está rodeada de nuvens escuras, perplexa pelas circunstâncias ou aflita pela pobreza e infelicidade, Satanás está pronto para incomodar e apresentar tentações. Ele ataca nossos pontos fracos de caráter. Procura abalar nossa confiança em Deus, que permite que essas condições existam. Somos tentados a desconfiar de Deus, a colocar em dúvida seu amor. Frequentemente, o tentador vem a nós como foi a Cristo, apresentando nossas fraquezas e fragilidades. Procura nos desanimar e romper nossa ligação com Deus. Assim, ele garante a sua presa. Se o enfrentássemos como Jesus fez, escaparíamos de muitas derrotas. Ao tentarmos argumentar com o inimigo, damos vantagem a ele. Quando Cristo disse ao tentador: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Repetiu as palavras que mais de 1400 anos antes ele dissera a Israel, entre aspas, o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos,
para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Deuteronômio 8, 2-3. No deserto, quando falharam todos os meios de subsistência, Deus enviou um maná do céu ao seu povo, e foi-lhe dada suficiente e constante provisão. Essa providência tinha o objetivo de ensinar-lhes que, enquanto confiassem em Deus e andassem nos seus caminhos, Ele não os abandonaria. O Salvador pôs em prática a lição que tinha dado a Israel. Pela palavra de Deus, as hostes israelitas haviam sido socorridas e, pela palavra, viria o auxílio para Jesus também. Ele aguardava o tempo designado por Deus para socorrê-lo. Estava no deserto em obediência a Deus e não obteria alimento seguindo as sugestões de Satanás. Diante do universo, ele mostrou que é melhor sofrer o que for necessário do que se afastar, de qualquer maneira, da vontade de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Muitas vezes, o seguidor de Cristo é colocado em situação em que não lhe é possível servir a Deus e continuar seus empreendimentos mundanos. Talvez pareça que a obediência a qualquer clara exigência da parte de Deus o privará de meios de subsistência. Satanás quer fazê-lo crer que deve sacrificar as convicções da sua consciência. No entanto, a única coisa no mundo em que podemos confiar é a palavra de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Mesmo nessa vida, não vale a pena nos afastarmos da vontade de nosso Pai do céu. Quando aprendemos a conhecer o poder de sua palavra, não seguiremos as sugestões de Satanás para obter alimento ou salvar a vida. Nossa única preocupação será, dois pontos: qual é a ordem de Deus e qual é a sua promessa? Conhecendo-as, obedeceremos à primeira e confiaremos na segunda. Na última grande batalha do conflito com Satanás, os que são leais a Deus serão privados de todo apoio mundano. Por se recusarem a violar sua lei em obediência a poderes terrestres, serão proibidos de comprar ou vender. Por fim, será decretada a morte deles. Está em Apocalipse 13, do 11 aos 17. Entretanto, a seguinte promessa é dada ao obediente: este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas são certas. Isaías 3:16. Os filhos de Deus viverão por essa promessa. Quando a terra estiver assolada pela fome, serão alimentados. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Salmos 3:7-19. O profeta Abacuque previu aquele tempo de aflição, e suas palavras expressam a fé da igreja, abre aspas. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Abacuque 3:17-18. De todas as lições a serem aprendidas da primeira grande tentação do nosso Senhor, a mais importante
é a que diz respeito ao controle dos apetites e desejos. Em todas as épocas, as tentações mais atrativas à natureza física têm sido mais bem-sucedidas em corromper e degradar a humanidade. Satanás age por meio da intemperança para destruir as aptidões mentais e morais concedidas por Deus à humanidade, como dádiva inestimável. Assim, seria impossível ao ser humano reconhecer as coisas de valor eterno. Por desejos carnais, ele busca apagar todo traço de semelhança com Deus. A compulsiva satisfação dos próprios desejos e a consequente enfermidade e degradação que existiam no tempo do primeiro advento de Cristo vão prevalecer de novo, com maior intensidade antes de sua segunda vinda. Jesus declara que as condições do mundo serão como nos dias anteriores ao dilúvio e como em Sodoma e Gomorra. Todos os pensamentos do coração serão continuamente maus. Vivemos muito próximo daquele terrível tempo, e a lição do jejum do Salvador é apropriada para nós, unicamente pela indescritível angústia suportada por Cristo. Podemos avaliar o mal da descontrolada satisfação própria. Seu exemplo mostra que nossa única esperança de vida eterna é manter os apetites e desejos em sujeição à vontade de Deus. Em nossa própria força é impossível escapar dos clamores de nossa natureza decaída. Satanás trará tentações por esse lado. Cristo, porém, sabia que o inimigo se dirigiria a toda criatura humana para se aproveitar da fraqueza hereditária e, por suas falsas insinuações, enganar aqueles cuja confiança não está firmada em Deus. E passando pelo que devemos atravessar, nosso Senhor nos preparou o caminho para a vitória. Sua vontade não é que estejamos em desvantagem no conflito com Satanás. Jesus não quer que fiquemos intimidados, nem desfalecidos pelos ataques da serpente. Entre aspas, tendes bom ânimo, fecha aspas, disse ele, eu venci o mundo. João 16:33. Aquele que está lutando contra o poder do apetite deve olhar para o Salvador no deserto da tentação. Vejam, em sua angústia na cruz, ao exclamar, tenho sede. João 19:28. Ele resistiu a tudo que nos é possível suportar. A vitória dele é nossa. Jesus repousava sua sabedoria e força no seu Pai Celestial. Ele declarara, abre aspas, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. E sei que não serei envergonhado. Eis que o Senhor Deus me ajuda, fecha aspas. Mostrando o próprio exemplo, disse, abre aspas, quem há entre vós que tema ao Senhor? Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz. Confie em um nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Isaías 50:7, 9 e 10. Aí vem o príncipe do mundo, disse Jesus, e ele nada tem de mim. João 14:30. Nada havia nele que correspondesse aos enganos de Satanás. Ele não consentia com o pecado, nem por um pensamento cedia à tentação. O mesmo pode ocorrer conosco. A humanidade de Cristo estava unida à divindade. Ele estava habilitado para o conflito, mediante a presença interior do Espírito Santo, e veio para nos tornar participantes da natureza divina. Enquanto estivermos ligados a Ele pela fé, o pecado não mais terá domínio sobre nós. Deus segura
a mão da nossa fé e a leva a se apoiar firmemente na divindade de Cristo, a fim de que atingirmos a perfeição de caráter. Cristo nos mostrou a maneira pela qual isso é realizado. Por qual meio ele venceu o conflito com Satanás? Por qual meio? Por meio de palavras de Deus. Somente pela palavra ele pode resistir à tentação. Está escrito, dizia. E a nós são dadas preciosas e muito grandes promessas para que, por elas, nos tornemos coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo, segundo Pedro 1,4. Toda promessa da palavra de Deus nos pertence. Devemos viver de toda a palavra que procede da boca de Deus, Mateus 4,4. Quando atacado pela tentação, não olhe para as circunstâncias ou para a sua própria fraqueza, mas para o poder da palavra. Toda a força dela pertence a você. Abre aspas, guardo no coração as tuas palavras, fecha aspas, disse o salmista. Abre aspas, para não pecar contra ti, fecha aspas. Salmos 119, 11. Abre aspas, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Salmos 17, 4. Agradeço grandemente. Se notarem alguma falha de voz, ela não vai ser corrigida, porque o Senhor, Ele anda certo em minhas tortas. E eu dedico esse meu louvor a Ele. Agradeço. Reflita sobre isso. Até a próxima.